Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Josué, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Assim está escrito: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade e fazendo referência a outros sobre o tema: que palavra encontramos na Bíblia? Aqui o Senhor Deus, quando reafirmou a Josué o que já tinha dito a Moisés, quando ele ainda vivia, que ele fosse consagrado, porque ele iria assumir o lugar de Moisés e iria conduzir o povo na travessia do Jordão em direção à terra prometida, a Canaã, a terra que Deus prometeu com promessa para o seu povo. E agora chegara o momento deles, então, tomarem posse daquelas terras. E o Senhor se apresenta a Josué, encoraja, anima-o, faz a ele a promessa, dizendo: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te abandonarei. Mas deu a ele uma orientação, um conselho, uma direção, dizendo a Josué, para que ele tivesse êxito no trabalho que Deus estava lhe encarregando agora, uma responsabilidade maior. Porque observe, Deus não tirou Josué do nada e já colocou diante dessa responsabilidade. Não, Deus, ele trabalha, ele prepara o homem segundo a sua vontade, no espaço, no tempo, e dá a oportunidade para que este homem, então, desfrute e seja útil nas mãos do Senhor. Então, Josué, desde novo, ele já estava ao lado de Moisés, era chamado o moço de Moisés. E ele nunca se abandonou do tabernáculo. Ele sempre estava próximo por ali. E chegou a ser o moço de Moisés, depois foi o comandante do exército, o capitão, o lutador, o guerreiro. Foi também um daqueles da confiança de Moisés, que foi enviado lá para a terra de Canaã para sondar a terra e trazer o relatório. Foi ele também, juntamente com Caleb, que não se somou aos outros 10 no comentário negativo que eles fizeram com respeito à terra. Mas eles falaram de maneira positiva, apresentaram sim os perigos, problemas, as dificuldades, mas se fortaleceram na promessa de Deus, dizendo: se o Senhor se agradar de nós, o Senhor não-lo porá naquela terra. E aquelas pessoas que os demais estão dizendo que nós somos aos olhos deles insignificantes, eles é que serão insignificantes aos nossos olhos quando a bênção de Deus estiver sobre a nossa vida. Então chegou o momento agora, Deus recolheu a Moisés, e então ele se apresenta a Josué e diz estas palavras para Josué, dizendo o seguinte, versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, para que ele pudesse, então, ter o cuidado de observar e caminhar de acordo com as orientações que foram deixadas por Moisés. O Senhor disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então,
Veja que conselho interessante e necessário o Senhor Deus apresentou a Josué. Ele tinha uma responsabilidade, ele ia enfrentar desafios, mas se ele se colocasse, conforme Deus orientou, seguir toda a lei que foi deixada escrita por Moisés, e ele buscasse neste livro de dia e de noite, não somente quando surgissem os problemas, mas diariamente, todos os dias e noite, que ele tivesse o contato com o livro desta lei, que era a escritura da época, os livros que foram sendo escritos conforme a inspiração que Deus deu a cada um. E o Senhor disse a Moisés: escreve num livro estas palavras e relata aos ouvidos de Josué. Isto lá atrás. Observe como a preparação de Deus, ela veio bem antes. Então, quando chega agora, Josué também já estava preparado, capacitado, não por ele, mas pelo Senhor, que veio trabalhando na vida dele. É assim, Deus sempre vai trabalhando com as pessoas até chegar o momento em que ele abrir uma oportunidade e colocá-la para agora então exercer aquele comprometimento que receberam do Senhor. Com Josué foi assim. Então observe, ó, não se aparte da tua boca. Quer dizer, ele precisava ler, ele precisava falar. Não se apartar da boca significa que as nossas palavras, elas têm que estar conforme as palavras de Deus. E ele diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite. Ao meditar na palavra de Deus, ele vai descobrir tesouros que estão escondidos na palavra. Estes tesouros vão descer para o coração, vão se estabelecer ali, e então ele vai ter o devido cuidado no seu caminhar, nas suas decisões, nas direções por onde ele vai caminhar, a quem ele vai confiar determinadas responsabilidades. Ele vai ter este cuidado, porque ele vai estar agindo de acordo com o que ele encontrar na palavra de Deus, no livro desta lei, e fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Não é somente ler, é ler e praticar, é ler e colocar em ação. Este é um resultado importante, ler para ter conhecimento e praticar para ter experiências. Então, é muito importante que seja assim, porque então, em lendo e praticando, ele diz o seguinte: então farás prosperar o teu caminho. Quer dizer, o caminho de Josué seria um caminho próspero, um caminho abençoado, um caminho aprovado por Deus, se tão somente ele não se apartasse da sua boca o livro desta lei e não deixasse de meditar nele dia e noite. Só assim ele saberia a direção, o caminho por onde Deus desejaria que ele andasse, e ele, ao fazer assim, diz-nos no final do versículo: porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente vai te conduzir. Então ele vai ter um caminho próspero e ele vai se conduzir também com prudência, com equilíbrio, com responsabilidade, com sabedoria, com conhecimento. Então é isto que a palavra de Deus traz para as pessoas que se dedicam a ela. Então é bem-aventurado, conforme o salmista no Salmo 1 deixou registrado o seguinte: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este é o caminho de quem vive na ociosidade. As pessoas que vivem na ociosidade, ele sempre está procurando uma oportunidade para estar junto a multidões, conforme diz aqui, seguindo conselho dos ímpios, caminho dos pecadores
e roda dos escarnecedores. Mas quem conhece ao Senhor e a sua palavra, o prazer dele é diferente. Ele não vai perder tempo com este conselho dos ímpios, com este caminho dos pecadores e com esta roda dos escarnecedores. O que ele vai fazer então? Ele vai ter o seu tempo, a sua vida ocupada. Ocupada com o quê? Com a palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A mesma palavra que Deus deu a Josué, o salmista aqui deixou registrado e dizendo o seguinte, que ele tem o prazer na lei do Senhor e tudo quanto ele fizer de acordo com a lei do Senhor, ele vai prosperar. Foi o que Deus disse a Josué, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Josué foi grandemente abençoado pelo Senhor, foi leal, foi fiel, foi sincero, foi submisso, não agiu fora da palavra de Deus, procurou seguir por aquele caminho que Deus estabeleceu e quando chega ao final do livro de Josué, há um testemunho muito bonito que ficou registrado quando daquela oportunidade que ele chamou os israelitas para um concerto, para que eles abrissem mão dos deuses estranhos e se comprometessem em servir ao Deus único e verdadeiro. E diz-nos assim, capítulo 24, versículo 30 e capítulo 24 e o versículo de número 27. Disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra vos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Então, observa, o Senhor Deus não permitiu que nenhuma daquelas boas palavras que ele falou a Josué caísse por terra, mas que todas elas se cumpriram. Está no capítulo 23, o versículo 14. Diz assim, e eis aqui Josué dizendo, eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Então veja que testemunho importante. O Senhor Deus, através de Josué, então cumpriu a sua palavra. Por quê? Porque Josué obedeceu a orientação que Deus lhe havia dado. E qual foi essa orientação? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, o Senhor Deus deixou isto bem claro para Josué, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, ela é digna de confiança. E nesta Escritura Sagrada, nós encontramos palavra de Deus para as mais variadas situações e oportunidades que se apresentarem. Há na Escritura uma palavra de Deus, certa, segura, definida, uma palavra que vai trazer equilíbrio, vai trazer orientação, vai trazer capacitação. Então, qual é o tipo de palavra que nós encontramos na Bíblia, na Escritura? Partindo deste exemplo já referenciado de Josué, que o próprio Deus falou diretamente com ele,
que não se apartasse da boca dele o livro da lei, mas que ele meditasse. Então, ele precisaria ler, meditar e então falar a palavra do Senhor para aquele povo. Em todo e qualquer problema que surgisse na caminhada do povo de Israel, já na terra prometida, Josué não deveria dar a eles nenhuma orientação sem que antes buscasse no livro do Senhor o que é que estava dito lá para orientar aquele povo com a autoridade que há na palavra de Deus. Por isso que ele foi próspero, por isso que ele caminhou de maneira prudente e o Senhor o fez abençoado. Então, partindo daí, vamos observar em 3 tópicos diferentes. Que palavra encontramos na Bíblia? É o primeiro. Segundo, quais os efeitos da palavra na vida do cristão? E terceiro, demonstrações da autoridade da Bíblia, da palavra de Deus. Bem, partindo então de que palavra encontramos na Bíblia, nós encontramos, em primeiro lugar, a palavra da verdade. O próprio Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Um Deus verdadeiro só pode produzir uma palavra verdadeira. Jeremias, escrevendo, disse: Deus é a verdade. Deus não tem a verdade, Deus é a verdade. É a essência de Deus. Então, Deus é a verdade. Quando Jesus esteve por aqui, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus disse: eu sou a verdade. Quando ele fez referência à palavra de Deus na oração sacerdotal, ele disse: santifica-os na tua palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em momento algum, Jesus disse que a palavra contém a verdade, mas ele disse: é a verdade. E o Espírito Santo é chamado o Espírito da verdade, que o Pai enviará. Então, tudo está envolto na verdade. Agora, esta verdade não é relativa, não é a verdade de cada pessoa em particular, mas é a verdade de Deus, que é absoluta, ela é imutável. Esta é a verdade que liberta, é a verdade que convence, é a verdade que transforma, é a verdade que protege, é a verdade que dirige. Então, na Bíblia encontramos a palavra da verdade, porque ela é a verdade. Então, esta é a primeira palavra que encontramos na Escritura Sagrada, uma palavra verdadeira. Segundo, encontramos uma palavra que ela é também poder. Uma vez disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Então, se Deus é o Todo-Poderoso, a palavra dele deve também estar identificada com o seu poder. E o apóstolo Paulo, escrevendo, disse, com relação à palavra do Evangelho, ele disse: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, a palavra, o que encontramos na palavra? Encontramos a manifestação do poder de Deus. Jesus, quando estava para partir, ele reuniu os discípulos, orientou-lhe e disse, e deu-lhes poder para pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. Quando Jesus ressuscitou, ele disse aos discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a palavra é poderosa. O poder de Deus se manifesta na palavra de Deus. Então, nós encontramos na palavra o poder de Deus. É uma palavra de poder.
Terceiro lugar, nós encontramos na Escritura Sagrada, ela é uma palavra pura. A palavra do Senhor, ela é pura. Tanto é que o salmista, no Salmo 119, o verso 9, está escrito o seguinte: como purificará o mancebo seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra de Deus. Então, a palavra é pura. A palavra é envolta na pureza. Não há impureza na palavra de Deus. A plena pureza é a palavra de Deus. É uma palavra pura. Como está lá no Salmo 12 e o verso de número 6, está escrito assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Então, a palavra que encontramos na Escritura são palavras puras. Em quarto lugar, nós encontramos, quando Jesus falou com seus discípulos, ele disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então, encontramos na palavra de Deus uma palavra que gera vida. Mas é também uma palavra que gera fé. A Escritura diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, nós vamos encontrar uma palavra que gera fé. Em sexto lugar, vamos encontrar uma palavra que vai ser comparada à luz. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, esta palavra de Deus é uma luz, como a luz que alumia em lugar escuro. Deus é luz. Jesus é luz. A palavra é luz. O Espírito Santo é luz. Então, tudo isto nós encontramos na Escritura. Uma palavra que transmite luz. E nós somos, por seguir, servir, imitar a Jesus, somos a luz refletida de Jesus em nós. Somos chamados agora filhos da luz, porque a palavra é a palavra da luz. Lâmpada e luz. Mas encontramos também na Escritura Sagrada, em sétimo lugar, uma palavra infalível. Ou seja, é uma palavra que não falha. É uma palavra que não decepciona. Mas é uma palavra que se cumpre. É fiel e verdadeira a palavra do Senhor. Paulo escrevendo disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Então, é uma palavra infalível. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, é uma palavra que se pode crer nela, se pode confiar inteiramente, porque esta palavra não falhará. Em oitavo lugar, é uma palavra que salva. A palavra de Deus oportuniza na vida do ser humano a salvação, porque é a palavra que salva. Jesus é o Salvador e ele deixou a sua palavra. Então, quando anunciamos a palavra, ela vai gerar fé, ela vai gerar arrependimento, ela vai levar a pessoa à proximidade com Jesus, e esta palavra vai fazer a purificação, vai trazer a iluminação, vai manifestar o poder de Deus, vai trazer a verdade para aquele coração, e ela vai se estabelecer como uma palavra infalível. Então, que tipo de palavras encontramos na Escritura Sagrada? Encontramos a palavra da verdade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a palavra de poder. Em terceiro lugar, a palavra de pureza. Quarto lugar, a palavra de vida. Quinto lugar, a palavra de fé. Sexto lugar, a palavra de luz. Sétimo lugar,
a palavra infalível. E oitavo, a palavra que salva. Agora, quais são os efeitos da palavra de Deus, palavra que encontramos na Escritura, na vida do cristão? Qual é a função da palavra de Deus na vida do cristão? Nós vamos encontrar 7 especificações. Primeiro, através da palavra de Deus, nós somos nascidos de novo. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito. Então, a palavra nos gerou de novo para uma viva esperança. Segundo, através da palavra, nós recebemos o crescimento espiritual. Desejai, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Isto é uma referência à palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos com a palavra de Deus, ela vai promovendo o crescimento. O apóstolo Pedro deixou escrito: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O conhecimento está na palavra de Deus. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra, ela realiza a purificação da nossa vida. Em terceiro lugar. Em quarto lugar, o versículo que já citei, a santificação é operada também através da palavra de Deus. Então santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em quinto lugar, nós somos protegidos com a palavra. Ela é chamada por Paulo na Epístola aos Efésios a espada do Espírito, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Então a palavra protege. Em sexto lugar, a palavra traz iluminação. Ela abre o nosso entendimento, nos faz compreender as coisas de Deus. E em sétimo lugar, nós somos edificados pela palavra do Senhor. Então observamos aí os efeitos, os 7 efeitos da palavra de Deus na vida do cristão. Somos, em primeiro lugar, nascidos. Segundo, crescemos. Terceiro, somos purificados. Quarto, somos santificados. Quinto, somos protegidos. Sexto, somos iluminados. E sétimo, somos edificados. E qual é a autoridade da palavra de Deus? A autoridade que encontramos na Bíblia Sagrada. Ela pode trazer para nós, conforme nós observamos, ela reflete a grandeza de Deus. Quando começamos a ler a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, e a grandeza de Deus que está distribuída nesta palavra, nós ficamos admirados, boquiabertos com aquilo que ela mostra com relação a Deus. A grandeza ilimitada, incomparável de Deus. E a gratidão por ele demonstrar amor para com cada um de nós, que somos obra das suas mãos. Em segundo lugar, ela provê a prosperidade, a segurança, a firmeza. Foi o que Deus disse a Josué, para que prudentemente te conduzas e então prosperará o teu caminho. A palavra de Deus faz com que o nosso caminho diante de Deus seja um caminho próspero. Em terceiro lugar, a palavra foi o instrumento que Deus usou para trazer à existência a criação. Quando Deus disse haja, e disse e houve. Apareça e apareceu. Tudo isto unicamente pelo poder da palavra de Deus. Tudo ele criou pela sua palavra. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, ele diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus
foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, observe a palavra de Deus, a autoridade dela, como instrumento na obra da criação. Em quarto lugar, a palavra, ela assegura a vida eterna. Quem crê, Jesus, quem crê em mim, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso encontramos na palavra de Deus, assegurar a garantia da vida eterna. Em quinto lugar, nós encontramos que a palavra de Deus, ela aperfeiçoa o homem de Deus para que ele esteja habilitado para servi-lo. Então diz que toda a escritura divinamente inspirada, ela é útil para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então ela aperfeiçoa a vida desta pessoa que se identifica com a palavra de Deus. Em sexto lugar, a palavra se identifica com Jesus, porque a palavra escrita e Jesus é a palavra encarnada. João, ao escrever o evangelho, ele disse: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é a palavra, o Logos. E o verbo se fez carne, Jesus, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando vamos ao Apocalipse, nós encontramos o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Em sétimo lugar, esta palavra, ela não pode ser alterada. A palavra de Deus é final, ela é completa, ela está concluída. E o Senhor disse: se alguém acrescentar, lhe serão acrescentadas as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra de Deus, diminuí-la, lhe será tirado a parte da árvore da vida. Então, observamos aí a autoridade da palavra de Deus em 7 pontos. Primeiro, ela reflete a grandeza de Deus. Segundo, ela provê a prosperidade. Terceiro, ela foi o instrumento da criação. Quarto, ela assegura a vida eterna. Quinto, ela aperfeiçoa o homem. Sexto, ela se identifica com Cristo. E sétimo, ela não pode ser alterada. Então está aí a grandeza da palavra de Deus. Que palavra encontramos na Bíblia Sagrada? Este é o ponto necessário nesta meditação, com base, conforme disse, no exemplo lá de Josué. Então, para lembrar de maneira rápida e trazer à memória os 3 pontos principais, quando Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, e para que o teu caminho seja próspero e para que possa seguir adiante, para que farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, que palavra encontramos na Bíblia? Em primeiro lugar, palavra da verdade, palavra de poder, palavra de pureza, palavra de vida, palavra de fé, palavra de luz, palavra infalível, palavra que salva. Quais são os efeitos da palavra de Deus na vida do cristão? Ela gera o nascimento, o crescimento, a purificação, santificação, a proteção, a iluminação e a edificação da nossa vida. E qual é a autoridade da palavra de Deus? Em primeiro lugar, ela reflete a grandeza de Deus.
Segundo, ela provê prosperidade. Terceiro, ela foi o instrumento da criação. Quarto, ela assegura a vida eterna. Quinto, ela aperfeiçoa o homem. Sexto, ela se identifica com Cristo. E sétimo, ela não pode ser alterada. Então, gravemos estes pontos necessários, valorizemos a palavra de Deus que temos em mão, sigamos com fidelidade, temor, obediência, lendo, meditando e praticando. Lendo para conhecer, praticando para recebermos experiências diante do Senhor e sermos encaminhados por Ele na realização da sua obra, da sua vontade, aqui na terra, a parte que Ele designar para cada um de nós. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.